Presbítero Antônio José de Lima, um homem de coragem. No ano de 1892, em Além Paraíba, Minas Gerais, nasceu o menino Antônio José de Lima. Em sua infância teve a oportunidade de estudar com um cidadão português que lecionava na cidade. Assim, Antônio aprendeu a ler e a escrever. Aos 8 anos de idade, começou a trabalhar na lavoura para ajudar no sustento de sua família. Aos 24 anos, passou a residir na zona rural da cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Casou-se com Alice Augusta de Lima, com quem teve 4 filhos: Maria Augusta de Lima, Horaida de Lima, José Sobrinho de Lima e Pedro Justino de Lima. Sendo muito católico, ajudava o padre da paróquia a rezar a ladainha e o terço, ou seja, a celebrar a missa. Nesta época, foi enviado a Itaperuna, um missionário protestante que em seus sermões enfatizava a salvação por meio de Jesus Cristo. Tal fato causou muita polêmica e comentários por toda a cidade, já que o protestantismo costumava ser combatido com rigor. Antônio passou a frequentar as reuniões de estudo da Palavra de Deus promovidas pelo missionário, participando de debates, e pelo seu interesse e dedicação, lhe foi ofertada uma Bíblia. Pela leitura das Sagradas Escrituras, Antônio converteu-se ao verdadeiro cristianismo, tornando-se um grande evangelista. Algum tempo depois, o evangelista Antônio e sua família mudaram-se para São José das Torres, no Espírito Santo, um lugarejo onde a Bíblia não era conhecida por seus habitantes. Então, aos domingos, Antônio convidava todos os seus vizinhos para ouvirem a leitura das Escrituras em sua casa. As primeiras conversões em São José das Torres ocorreram durante tais reuniões. Em pouco tempo se fez necessário encontrar um local maior para acomodar os novos convertidos. Então, um imóvel foi alugado para abrigar a nova igreja protestante no Arraial, como era conhecido o bairro onde moravam. Este avanço da igreja protestante não agradou ao padre local que, durante a celebração das missas, alertava aos fiéis sobre um tal Tonico, apelido que dera ao evangelista Antônio, que estava introduzindo o protestantismo naquele lugar. O padre também conclamava a todos para que lutassem contra aquela heresia, alegando que em São José das Torres só havia uma igreja, a Católica Apostólica Romana. Foi nessa época que o Arraial passou por um longo período de estiagem. Foram mais de 3 meses sem chuvas. A lavoura, principal atividade do lugar, sofreu muito com a seca. O padre aproveitou a oportunidade para dizer que a seca era um castigo de Deus ao povo por ter permitido que o protestantismo entrasse no Arraial. O protestantismo era considerado pelos católicos como a doutrina do diabo. Em consequência disto, o povo começou a pedir ao evangelista Antônio que fosse com sua família para outra cidade. Afinal, o padre afirmara que Deus não mandaria chuva sobre o Arraial enquanto ali residisse o homem que defendia as ideias dos líderes da reforma protestante. Discordando de tal afirmação, Antônio disse ao povo que ele e seus irmãos iriam orar, pedindo a Deus chuvas para aquela região. E após reunirem-se em oração todos os que criam no Deus justo e verdadeiro, misericordiosamente, chuvas caíram sobre o Arraial, dando fim à seca e aos comentários do padre. Porém, não se dando por vencido, o padre dirigiu-se a Santa Rosa, cidade que distava cerca de 6 quilômetros, e mentiu aos moradores dizendo que o senhor Antônio José de Lima insultava a Virgem Maria em seus cultos, o que causou grande revolta entre os católicos que se reuniram em um grupo de mais de 100 homens dispostos a atacar a igreja protestante. Um barbeiro, já convertido de Santa Rosa, ao saber das intenções dos católicos fanáticos, imediatamente partiu para o Arraial e alertou ao evangelista Antônio que, no domingo, não reunisse a igreja, porque de Santa Rosa partiria um grupo de malfeitores dispostos a espancar todos e a destruir a casa onde se reuniam os protestantes. Antônio então alertou a todos os irmãos sobre o perigo iminente. Entretanto, apesar das ameaças, ele e sua família iriam se reunir. No domingo, o grupo de malfeitores partiu de Santa Rosa, porém, Deus interveio, desanimando e desbaratando o grupo de maneira surpreendente. Todos os donos de estabelecimentos comerciais e bares do Arraial, cientes do que estava para acontecer ali, fecharam suas portas.
O líder dos malfeitores, ao aproximar-se do arraial, quis beber um pouco de cachaça e junto com seus companheiros bateram a porta de um bar, mas não foram atendidos, então arrombaram a porta do bar e beberam demasiadamente. Já embriagado, o líder disse ao grupo que já não iria mais adiante, fato que desanimou os demais. O padre, porém, mais uma vez, não desanimou. Determinado, contratou 2 homens que eram conhecidos como matadores e disse a eles que os protestantes difamavam a Mãe Santíssima. Indignado, Caboclo Honório, um dos matadores, prontificou-se a eliminar os inimigos, que, segundo o padre, ousavam falar mal de Maria, e para esta missão disse que não cobraria pelo serviço. No domingo seguinte, cheios de ódio, os matadores foram à congregação. Porém, ficaram surpresos ao perceberem que o evangelista Antônio estava pregando sobre o nascimento de Jesus, enaltecendo a coragem e a submissão da Virgem Maria, a jovem escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Caboclo Honório e seus companheiros logo perceberam que estavam entre amigos, pois os protestantes não difamavam a Mãe Santíssima. Após o culto, os matadores procuraram o evangelista Antônio e revelaram quais eram as suas intenções quando entraram naquele lugar. Porém, tendo ouvido o sermão, constataram que tudo não passava de um grande equívoco do padre. E assim, retornaram sem causar nenhum incômodo. Tal episódio foi reconhecido por todos como um livramento de Deus. O padre, mesmo desapontado, continuou sua campanha, sempre pedindo a todos que queimassem suas Bíblias, pois eram falsas, e além do mais, os católicos não precisavam lê-la, bastava ouvir as histórias sagradas contadas pelos bispos. Certa vez, o padre trouxe o bispo da capital Vitória ao arraial e convidou o evangelista Antônio para ouvi-lo. O convite foi prontamente aceito. Durante o discurso, o bispo mencionou estar ciente de que naquela cidade morava um tal de Tonico, homem que trouxera o protestantismo e a prática da leitura da Bíblia ao arraial. Para combater o tal Tonico, o bispo argumentou que Jesus não leu a Bíblia e nem estimulou a sua leitura. Por isso, a orientação para todos os católicos era que, se recebessem uma Bíblia, deveriam queimá-la imediatamente. O bispo, certo de que ali não havia quem conhecesse a palavra de Deus, para reforçar seu argumento, fez um desafio aos seus ouvintes dizendo: provem-me que Jesus leu as Escrituras ou calem-se para sempre. Neste momento, o evangelista Antônio levantou sua mão e disse: eu sou capaz. Houve silêncio. Imediatamente o povo abriu alas para que o evangelista Antônio se aproximasse do bispo e dissesse: abra sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39, onde Jesus afirma: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Surpreso e indignado com a atitude do evangelista Antônio, o bispo indagou-lhe se seu objetivo era um debate público sobre a Bíblia. Antônio respondeu afirmativamente e acrescentou que, no dia seguinte, de posse de sua Bíblia, estaria pronto para enfrentar mais aquele desafio. Percebendo que seu desafiante era um estudioso das Escrituras, o bispo alegou não ter tempo para debater no dia seguinte. Enquanto isso, o padre, vendo que seu superior se encontrava em uma situação difícil, ironicamente disse em voz alta que o senhor Antônio era um homem que mal sabia ler e escrever e, além disto, religião era algo que ele desconhecia. Mas, com a autoridade de um servo fiel a Deus, Antônio, corajosamente, pediu a Bíblia do próprio padre que, até então, estava fechada para os olhos do povo. Fez isto para mostrar os verdadeiros ensinamentos de Jesus a todos que ali se encontravam. Sem saída, o padre chamou o sargento José Lino, chefe do departamento policial do lugar, e o obrigou a dar voz de prisão ao senhor Antônio e declarou que aquela causa seria julgada pelo excelentíssimo juiz de Bom Jesus de São Pedro de Itabapona. Mesmo contra sua própria vontade, por ser amigo do evangelista Antônio, o sargento cumpriu a ordem do padre. Todavia, sabedor da falta de argumentos convincentes, 2 horas depois, o bispo pediu ao sargento que libertasse o senhor Antônio. Alguns anos depois, o evangelista Antônio mudou-se com toda a sua família para Cachoeiro de Itapemirim, também no Espírito Santo.
nesta cidade, foram recebidos como membros na igreja presbiteriana. Antônio logo foi eleito presbítero e, mais tarde, designado também como evangelista leigo pelo presbitério local. Para cumprir sua missão evangelística, o presbítero Antônio deixou seu emprego para se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Foi enviado ao município de Independência, localizado a 18 quilômetros de Cachoeiro de Itapemirim. Igrejas de vários municípios ficaram sob sua responsabilidade. Sempre viajando a pé, Antônio chegou a ficar, algumas vezes, 15 dias fora de casa. A Igreja de Independência, testificando do bom e abençoado trabalho realizado, ofereceu ao presbítero Antônio um cavalo para ser seu meio de transporte a partir de então. Os filhos do evangelista Antônio, já adultos, passaram a residir na cidade do Rio de Janeiro. Apesar da distância, eles sempre acompanharam o ministério do pai. Anos mais tarde, vendo que seu pai já se encontrava idoso, convidaram-no para morar no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, escolheu a Igreja Presbiteriana do Riachuelo. Frequentador assíduo aos cultos, Antônio sempre convidava seus vizinhos para acompanhá-lo. Certa ocasião, um dos vizinhos, Senhor Alípio, incomodado com os frequentes convites, propôs a Antônio que iria à igreja se nunca mais fosse importunado. A proposta foi aceita e, imediatamente, levantou-se da mesa onde estivera jogando baralho com alguns amigos, e acompanhou Antônio até a escola dominical da Igreja Presbiteriana do Riachuelo. Naquele domingo, uma mensagem de salvação foi pregada pelo reverendo Galdino Moreira. Após o culto, agradecido e transformado, Senhor Alípio pediu desculpas a Antônio e declarou que queria se tornar servo do Senhor Jesus. Logo foi apresentado ao pastor, passou a frequentar a classe catecúmenos, em 3 meses foi batizado, e mais tarde, tornou-se presbítero da Igreja Presbiteriana do bairro de Vila Kennedy, sempre pregando o Evangelho a tempo e, fora de tempo, conforme 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Da mesma maneira aconteceu com muitos que conviveram com o presbítero Antônio. Por exemplo, com Alciso Carmo, o marido de uma de suas netas, Alice Nunes, que alcançou a graça da salvação devido aos insistentes convites que recebeu, e anos mais tarde, tornou-se presbítero da Igreja Presbiteriana em Mineola, Estados Unidos. Em sua vida, Antônio viu cumprir a palavra de Deus que diz no Salmo 128:4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Seus filhos o queriam em suas casas, mesmo em avançada idade, sua presença trazia bênçãos. Houve até uma saudável disputa entre uma filha e sua nora, Maria Monteiro de Lima, que chegou a construir um confortável quarto separado em sua casa, pois admitia que a presença do Senhor Antônio tornava a casa abençoada, onde até as crianças gozavam de mais saúde e aprendiam melhor a palavra de Deus. E assim viveu o evangelista e presbítero Antônio José de Lima até que no dia 11 de dezembro de 1981, aos 89 anos de idade, o Senhor da Seara o chamou aos tabernáculos eternos, onde goza para sempre da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel.